sala aqui do Discord, que ele vai cobrar lá R$ 50 de cada um. Você vai entrar aqui e você vai se cortar. Ou você vai introduzir objetos em você. Fiquei com medo, porque quando eu era criança, eu não queria que meus pais soubessem o que eu fazia na internet. Então eu fiquei um pouco hoje eu gostaria de saber, não tenho filhos, mas gostaria de saber. Mas eu, enquanto adolescente, eu não queria que eles soubessem, Mas não. sabe em que sentido é? Eu tô vendo, o pessoal viu essa série Adolescência e os pais estão ficando tecnofóbicos. Não entra no Discord, não segue o influencer tal. E eles estão achando que isso vai proteger o filho deles e não vai. Então o que eu fiz? Lembra quando a gente era. Eu lembro quando eu fui sair sozinha na rua a primeira vez. A gente começou a sair lá para uns 10 anos, 11 anos, já pegava ônibus. Mas o que acontecia? A família te chamava e te explicava: olha, na rua, não sai conversando com qualquer um. Se você for pedir informação, não pede para a pessoa na rua, você entra num comércio e pede para a pessoa que está no comércio. Não mostra dinheiro, não fala onde você está indo, não dá o endereço da sua casa, não dá o telefone para desconhecido. Tudo isso os pais iam falando, Não se correto? aproxima de carro, né? Alguém para o carro e pergunta, responde de longe. Sim, Exatamente, todos nós passamos por isso. Hoje, a rua está dentro de casa. sim. Muitos pais sequer sabem que a internet é exatamente igual à rua. E os que sabem, muitas vezes não sabem para qual perigo alertar o filho. Acho que o perigo hoje na internet é maior ou menor do que era o perigo da rua, antigamente? É diferente, porque o perigo da rua você podia proteger o seu filho em casa. Certo. E hoje não pode mais. Ele está o tempo todo exposto. Mas a rua não era rastreável. E era o contato físico. O seu perigo era físico iminente. No celular, não é o físico iminente. Existe essa distância e é rastreável. Mas, ao mesmo tempo, você não tem como proteger. E se der um problema, por exemplo, acontecia um escândalo com um menino ou uma menina, não sei o quê. De repente, mudava de cidade. Se ficava muito pesado o Sim, clima. sim. Hoje Hoje não tem lugar do mundo que o escândalo não persiga a pessoa. mas aí a gente tá falando, por exemplo, que ainda acontece, esses escândalos de, foto nua ou foto em ato sexual. Aconteceu agora até com um jornalista, né, que vazou as fotos dele. E que, aliás, o homão, hein? Você viu Eu a eu não quis resposta ver. dele? Não, eu não quis ver as imagens, Não, a resposta que mas ele não vi deu? também, não. Cara, Do a Glenn Greenwald, né. Cara, a resposta que ele deu, ele falou: "São minhas mesmo, vazaram, é um momento privado, Sim. e essas coisas são privadas por uma razão. Não me envergonho do que eu fiz, não me arrependo, não estou constrangido, você pode ver os vídeos, são 2 adultos que consentem. Sim. Aquilo não faz mal a ninguém e era para ser privado. E tá certo o que ele falou. O que tem de errado é alguém pegar o privado e tornar público. Se Sim. alguém quiser fazer alguma ideia sobre mim por causa desses vídeos, que fique à vontade, eu seguirei fazendo meu trabalho do mesmo jeito. Mas isso, assim, ele é um homem adulto que lida com isso, Sim. ganhador de um Pulitzer, crises internacionais. Imagina uma criança. Sim. E assim, o que eu vejo na internet que as pessoas têm medo é aquela coisa, dos grupos que obrigam a criança a se cortar e a fazer desafio, e isso e aquilo. E as pessoas estão achando que isso é um convencimento, que a criança vai ver o influencer e ela vai ser influenciada. Não é convencimento, é pertencimento. Ela é atraída para grupos fechados, não é o que ela está vendo no aberto que influencia, é o grupo fechado. E o grupo fechado pode ser online e pode ser offline. Mas o que ela sente que ela tá ganhando nesses grupos, pra ela querer se pertencer a esse grupo? Estão dando o afeto que os pais não estão dando. Nossa. Então, assim, esse grupo vai chegar e vai falar: "Não, a gente te aceita do jeito que você é. Sua família não te aceita, aqui dentro desse grupo que a gente tá, ninguém a família aceita, mas a gente vai aceitar você". Então começa com o acolhimento que muitas vezes não tem em casa. Eu achei que era um jogo, começava um jogo de cara. Mas tem essa Tem. transformação? Ele primeiro te atrai, fingindo uma aceitação, e aí depois isso se transforma? Isso.
Esse mecanismo que eu acho curioso, né? Que acontece, aliás, em palestras, em vendas de produtos, que a pessoa vai te Isso. atraindo, e aí com o tempo ela vai te E eu acho incrível esse convencimento, porque eu falo, não, eu nunca caí numa situação dessa e acho que não cairia. Mas eu acho incrível o mecanismo. É que é emocional. É no emocional. Então você acha que até por isso as mulheres são mais suscetíveis que os homens, não? Não, os homens, na verdade, são mais suscetíveis que as mulheres à Ah, é? radicalização, é. Acho que como não deixam aflorar as suas emoções, aquele espaço se torna um ambiente seguro. Na radicalização tem mais homem do que mulher. Mas nessa dos desafios, inclusive, que pode levar a pessoa à morte, tem Na mais homem? submissão tem mais menina, vítima. Ah. Mas tem mais homem ali no meio controlando aquilo. Ah, tá. Mais homem participando, mais vítimas, mais mulheres. A vítima é mais mulher, mas o grosso que participa é homem. Entendi. Mas assim, você vai ter o homem nitidamente criminoso, que é aquele que vai atraindo a menina. Olha como funciona, ele vai atraindo a menina naquele grupo. Só eu te entendo, só eu não sei o quê. Ele vai chantagear essa menina de mandar algo para todo mundo se não fizer o que ele quer. Mas esse algo pode ser alguma coisa que ela ache que é um nude, como uma foto da calcinha. Ah, Pode ser ela falando que odeia os pais. entendi. Entendeu? E aí ela tem medo de ser exposta Ela tem exposto medo de pros ser pais. exposto para os Ah. pais, para os contatos. Aí ele fala: tá bom, se você não quer que exponha, então me passa o controle do seu WhatsApp. Nossa. Ou então entra nessa sala aqui do Discord, que ele vai cobrar lá R$ 50 de cada um. Você vai entrar aqui e você vai se cortar. Ou você vai introduzir objetos em você. Tem menina de 12 anos que topou descer e entrar num carro de aplicativo e foi parar numa casa com vários adolescentes, onde ela foi dopada e estuprada durante dias. Nossa. E a gente, curioso assim, que eu não tô vendo ninguém praticamente sendo preso Não, por essas coisas. Então, Tão. Isso eu tô te eu falando. vi um caso há pouco tempo que o jovem, inclusive, não mostrava remorso nenhum do que ele tinha feito. Ou seja, o cara, de longe, você vê que era um psicopata. Esses não demonstram remorso nenhum. Por isso que eu adoro quando a casa cai e eles começam a chorar, que eles viram que não tem mais pra onde ir. Geralmente não demonstram remorso, não. Nenhum. Eu sei lá, aí eu vou ligar o Léo Radical aqui, né? Eu acho que nesses casos, tá faltando um pouquinho de violência na prisão dessas pessoas. Porque se eu tivesse esse poder, eu entrava chutando a porta e tirando a pessoa no tapa. Não, você tira o cara de lá. Eu vi um rapaz que fazia isso, né? Tira o cara de lá, deixa o cara falar o que ele quer. Ele ainda se vangloria do que faz, né? Aí eu tenho que respeitar os direitos dele, algemar ele pela mão direita, depois pela esquerda, tomar cuidado pra ele não bater a cabeça no carro. Não, eu ia dando tapa nesse cara do caminho da delegacia inteira. Me falta um pouco de. Eu falo assim: a violência nunca é a melhor solução, mas é um ótimo custo-benefício. Eu acho que a gente precisa, né? Não, porque tem que ser. Quando eu falo sobre isso, às vezes as pessoas falam, pô, mas é vingança. Não é vingança, é exemplo. Eu quero que o outro que pense em fazer, ele pense 3 vezes. Ele fala, olha pelo que eu vou passar. Porque não. Eu queria entender todo o mecanismo. Como é que o cara convenceu uma menina a entrar num carro de aplicativo em outra casa? Cadê o pai e a mãe também dessa menina? Porque aí é um outro problema, a desagregação familiar que a gente tem no Brasil. Esse problema é enorme, tá? Mas aí tá, a ideia do teu livro é mostrar esses mecanismos, expor esses mecanismos, para que as pessoas tenham como se proteger. Mas aí quem é o foco? Quem teria que ler? Os pais ou os adolescentes? Esse eu fiz especificamente para pais e professores. Certo. Porque o adolescente, ele tem o conhecimento da tecnologia, mas ele não tem a experiência de vida. Então é mais fácil, por metáfora, eu explicar para os pais e professores do que se trata aquilo, e eles conseguirem lidar com o adolescente porque ele tem experiência de vida, do que querer ensinar a experiência de vida para o adolescente. Sim. Só dá para eu chegar no adolescente depois que os pais e professores já tiverem o conteúdo. Você veja, esse conteúdo, eu comecei a pesquisar quando, nesse ambiente político que ficou, ameaçaram meu filho de morte. Caramba. E efetivamente foram à escola dele. Desses que ameaçaram, gente foi até a escola do seu filho. Nossa, isso é um absurdo, absurdo. E aí eu via isso acontecer,
E pessoas que eram do mesmo campo político tentando justificar. Não, mas é que eles estão revoltados com jornalistas. Eu falo, como que esse povo foi parar nesse chiqueiro moral, né? Sim. Porque não é justificável. Sim. Essas pessoas, não é possível que sejam todos da tétrade perversa, que são os psicopatas, sociopatas, os narcisistas, os sádicos, os maquiavélicos. O percentual deles na sociedade é 2%, não chega a 5%. Sim. Então não é possível que sejam todos assim. Mas tem algumas áreas até, se eu não me engano, acho que é 1% obviamente, a porcentagem de psicopatas. Só que dependendo da área, por exemplo, você vai em CEOs de empresa, vai para 4%. Em cadeia, dependendo da ala, pode ir para 20%. Então você tem locais que a concentração de psicopatas é maior. Mas qual que seria a justificativa? Por que eles foram atrás do seu filho? O que teria acontecido para eles colocarem você como alvo? Porque eu critiquei o ídolo político deles. Ah, não, aí não pode. Criticar. Eu fui cancelado, eu e o Frei Gilson. Porque... não pode. Não, mas aí eu fui atrás para ver assim, qual é o mecanismo que essas pessoas estão fazendo uma coisa tão absurda Sim. e acham justificável. E aí eu descobri que esse ambiente da radicalização política tem no meio gente que está captando para fazer tiroteio em escola, para Nossa. fazer isso com as meninas. Inclusive tem influencer que todo mundo acha que é um cara da política. Ah, ele é irreverente. Ah, ele fala as verdades. Ah, ele fala mesmo. E na verdade ele está captando para radicalização, para tiroteio em escola. Mas o cara eleito? Uma pessoa que tá eleita? Alguns também. Mentira. Sim. Sim. Não, porque a gente tem tanto crime inventado aqui no Brasil, e aí os crimes de fato, Exato. aí não acontece nada. Mas aí você tem, o que aconteceu? Eu estava lá entre os primeiros que sofreram ameaças, porque esses grupos começaram a me perseguir em 2014. Porque tinha, sabe, olha como começaram a me perseguir. Você lembra de uma tal história do Escola Sem Partido? Sim, claro. Eu já fui assessora parlamentar há muito tempo, eu fui ler o projeto. Aquele projeto, se foi escrito por uma pessoa com mais de 13 anos, interna a pessoa. Era uma das coisas mais mal feitas que eu já vi na minha vida. E o resultado do projeto como lei, se ele fosse uma lei, o que ele ia obrigar? A colocar um cartaz na escola. Sim. Não dizia de onde vinha o dinheiro do cartaz e nem o que acontecia se não colasse. Era isso o projeto. E foi vendido para a sociedade, Sim. como né? Sim. E eu expliquei isso. Para quê? Eles perseguiram a mim e a uma professora, que aliás era um projeto mais da direita, e a professora era de direita. Chegaram a fazer página dela em site de acompanhante e mandar para todo mundo que trabalhava com ela. Prática também padrão, né? É até curioso isso, porque tem alguns ataques contra mulheres que eles são ataques padrões, né? Sim. Aí você pega, não, você é uma mulher, então se eu não gosto dela, ela obrigatoriamente é uma prostituta. Aí eu tenho que colocar ela, é curioso isso, né? É. Você tem uns ataques que são padrões assim, mas... Mas aí o que eu fiz? Peguei, Sim. mergulhei em todos esses grupos, no submundo, depois Sim. que ameaçaram meu filho, para aprender o que eles como eles funcionam e dar aula disso para policiais, promotores, juízes e defensores. Para eles entenderem o que é. Tanto que você vê que esses caras não estão saindo em audiência de custódia. Bom. Eu tô dando aula disso há um tempão. E recentemente, quando eu estava fazendo uma live no UOL, estava fazendo os comentários políticos que eu fazia lá, a Fabiola Cidral e a Raquel Landim, quando eu fiz essa comparação de que a internet é a rua dentro de casa e você precisa dizer quais são os perigos, elas me falaram, mas por que você não escreve sobre isso? Porque nós não sabemos disso. Sim. E aí eu decidi pegar um material que eu dou aula para quem coloca esses vagabundos na cadeia, para saber como colocar, o que colocar, qual é o crime. Você não precisa de lei para a internet, para um cara que convence uma menina de 12 anos a entrar num carro de aplicativo e dopa a menina. Não precisa da lei da internet, Lógico, compreende? a gente já tem Já legislação tem a legislação para a maioria das sim. coisas. Então eu fui dando a aula. E agora que eu me dei conta, porque eu achava o quê? Que nesse período que eu estava mergulhada nisso, bem ou mal, as famílias tinham se atualizado. E eu só fui ver que elas não tinham se atualizado quando saiu a série Adolescência.
que aí os pais começaram a proibir de entrar no Discord e a proibir de seguir determinados influencers que não protegem o filho deles. Sim,